Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham e amigas através da TV FEB, da Rádio Fraternidade e dos veículos da internet, jovens, nossos votos de muita paz. O egregio colaborador e codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, escreveu com segurança: o Espiritismo caminha ao lado da ciência, mas não se detém onde ela para. No dia em que a ciência demonstrar que estamos equivocados em um ponto, abandonamos este ponto e seguimos a ciência, para poder demonstrar, com esta notável conclusão, que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. Graças a essa reflexão, iria estabelecer que fé verdadeira somente o é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Quando o ínclito codificador enunciou esses conceitos, a ciência era empirista, e a partir da metade segunda do século XIX, tornou-se tecnológica e investigadora. Os passos largos apresentados pelos grandes investigadores da vida dão-nos hoje uma dimensão das conquistas em torno do cosmo e das micropartículas, afirmando todas as teses contidas em O Livro dos Espíritos. Mas é na área das neurociências que o avanço tecnológico logrou resultados surpreendentes, ainda confirmando as experiências kardecianas em torno da imortalidade da alma. O admirável astrofísico inglês Firth teve a ocasião de afirmar, ipsis verbis: eu acabo de descobrir o Espírito. O Espírito, para mim, é um ser semelhante à eletricidade e à gravidade. Reticências que pensa. Utilizo-me da palavra inglesa mind para dizer que ele é constituído de partículas mindons. Este conceito notável de Firth vai encontrar similaridade em um outro notável investigador também da física cósmica, o Dr. James Jeans. Antes, asseverou ele, nós, os cientistas, pensávamos que o universo era uma máquina. A cada dia constatamos que o universo é um pensamento que se dilata e que se contrai. Bastavam essas duas opiniões dos admiráveis astrofísicos para confirmar a tese kardeciana de que Deus é a causa básica do universo e de que o Espírito é uma energia pensante, conforme a questão número 23 do Livro dos Espíritos. Mas foi no ano de 1995, na Universidade de San Diego, na Califórnia, que o neuropsiquiatra Michael Persinger
estudando a problemática dos esquizofrênicos e dos epilépticos, resolveu submetê-los a uma investigação mais profunda, penetrar na intimidade do cérebro através dos notáveis instrumentos apresentados naquele período. Então ele começou a fazer a pesquisa para poder constatar as alterações cerebrais do indivíduo no estado de reflexão normal, como também nos estados de transe e, particularmente, nos estudos das convulsões epileptiformes. Por intermédio dessa investigação, ele levou também estudantes universitários para mapear o cérebro e depois fazer uma comparação, introduzindo os indivíduos num grande tubo com a emissão de pósitrons, a fim de examinar as reações cerebrais. E depois de uma experiência que se repetiu mais de 500 vezes, ele pôde constatar, para sua surpresa, que o cérebro humano, naquelas condições, emitia uma peculiar claridade na parte central superior. Essa luminosidade cerebral variava de indivíduo para indivíduo. Ademais, parecia que naqueles psicopatas, ou portadores das alienações tradicionais e da epilepsia, a chama era mais flamejante. Então ele constatou que havia um ponto de luz na parte superior do cérebro, mais ou menos correspondendo à posição da glândula pineal. Fascinado com o descobrimento, sem encontrar uma causa fisiológica para que esse ponto luminoso pudesse ampliar de potência ou diminuí-la, ele resolveu convidar o Dr. Ramachandran, notável neuropsiquiatra indiano, naturalizado americano. Quando o Dr. Vilayanur Ramachandran observou essa luminosidade cerebral, não pôde sopitar uma exclamação e gritou: "My God! Meu Deus!" E a luminosidade fez-se potencializada. Surpreendido com esse efeito, o Dr. Ramachandran, que conhece alguns dos 1000 nomes atribuídos a Deus na Índia, repetiu: "Ó Brahma!" E de imediato, aquele ponto luminoso fez-se mais ofuscante. Por derivação, ele citou vários nomes atribuídos a Deus. E em cada ocasião, o ponto luminoso tornava-se mais vibrante. Ocorreu-lhe pronunciar alguns nomes, alguns substantivos comuns, mas não havia nenhuma reação no visor do aparelho que registrava as alterações cerebrais. Depois de repetir a experiência incansavelmente, o Dr. Ramachandran apresentou à revista Science que havia no cérebro humano um ponto de Deus. É como se nós fôssemos herdeiros de Deus, como escrevera com propriedade o Dr. Jim Hammer, este notável pesquisador que, examinando a origem da vida humana, estabeleceu que nós possuímos um DNA especificamente divino, porquanto, no momento em que nascemos, daqueles 35 DNAs, um deles tem uma função eminentemente divina,
que é a presença de Deus no ser em desenvolvimento. Os fatores sociológicos, a educação, os hábitos anulam essa presença hereditária e substituem-na de acordo com os padrões sociológicos de cultura. Mas ele pôde demonstrar que não se tratava de um acontecimento fortuito, mas de uma realidade, e deu a essa partícula divina o nome de VMAT2, a presença de Deus dentro de nós. Em uma bela página no Tao da Física, o seu autor austríaco teve a ocasião de asseverar que aquilo que a ciência gastou mais de 6.000 anos para constatar o Deus em nós, os sábios da antiga Caldeia, daquela posição da Mesopotâmia, do Egito e da Índia, da Babilônia, já haviam detectado através do mergulho no inconsciente profundo, através da meditação. Eles sabiam que a criatura humana trazia um Deus incógnito e que a função da vida do indivíduo era autopenetrar-se para desenvolver esse Deus e fazer a perfeita integração entre a criatura e o Criador. Mais tarde, o esoterismo cristão falará a respeito do Cristo interno. Essa palavra abrangente, que é um estado cósmico qual é Buda. Naquele momento em que Jesus atinge a plenitude de Cristo, ele consegue naturalmente a perfeita vinculação com Deus e estabelece: eu e o Pai somos um, demonstrando que Deus está em nós, como o oceano se encontra numa gota d'água e a gota d'água dentro do oceano. As investigações não pararam aí, porque publicadas cientificamente como sendo uma probabilidade de um ser transpessoal, estava embutido o conceito de que este ser é imortal. A tese distendeu-se entre os neurocientistas e, mais tarde, a Organização Mundial de Saúde, definindo o que era saúde, iria anunciar que é um estado de bem-estar fisiológico, de harmonia psicológica e de equilíbrio espiritual. Apagava-se a mácula do materialismo ancestral, asseverando-se que o transe posteriormente pela Sociedade de Psiquiatria Norte-Americana não se tratava de um fenômeno patológico, merecendo o maior respeito dos investigadores para penetrarem na problemática do transe, até então tido como um desequilíbrio emocional, e a partir de agora como fenômeno paranormal. A ideia continua sendo investigada e vários laboratórios no mundo, inclusive em Montreal, no Canadá, constatam que, além de haver esse ponto de luz no indivíduo, existe também a presença no inconsciente profundo de uma psique que recorda as suas existências anteriores, quais as experiências iniciadas na Universidade de Praga em 1955 pelo jovem psiquiatra, que mais tarde irá criar com outros notáveis neuropsiquiatras a denominada psicologia transpessoal. A psicologia,
com a presença de Deus, da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos e dos fenômenos obsessivos. O Dr. Stanislav Grof, na obra fundamental, derivada daquele período de investigações em Praga, Além do Cérebro, advoga não só a imortalidade da alma, mas também que a alma tem uma anterioridade muito grande, razão pela qual, na psicogênese dos transtornos de natureza psiquiátrica, encontram-se causas anteriores à existência atual, assumindo a responsabilidade de aplicar nos seus pacientes uma substância que os levava a um estado alterado de consciência, e nesse estado retrocediam a experiências passadas, dando lugar à terapia de regressão de memória. É fascinante notar que esse ponto de luz já era conhecido dos chineses 2000 anos antes de Cristo, referindo-se que nós possuíamos 5,7 de fixação do espírito à matéria, que na Índia e que também no Egito seriam chamados os chakras, mais tarde centros de força, e que o mais importante era o chakra coronário, esta coroa que nós temos acima da cabeça e que está muito bem representada na auréola dos santos, porque os pintores do passado, ao tentarem retratar esse estado de pulcritude daqueles espíritos nobres, percebiam-lhes essa luminosidade que passou a ser denominada aura, a emanação de fótons que vem de um núcleo interno e que nas pesquisas modernas se derivam da glândula pineal. Esta glândula endócrina, que tem várias propriedades e funções, inclusive é a veladora do sexo, encarregada dos órgãos anexos e complementares, e também das substâncias hormonais para a masculinidade e a feminilidade. Em determinado período, quando termina a sua atividade de manter a coloração da epiderme, ela perde a função ancestral e é constituída de elementos que se cristalizam, transformando-se em verdadeiras antenas transceptoras, que tanto captam ondas transcendentais, como as emitem, no caso da telepatia, da clarividência, da pré-cognição, da retrocognição, mas também dos fenômenos mediúnicos, além desses de natureza anímica. Então a criatura humana não é apenas um ser de 5 sentidos. Já o dissera o eminente Charles Richer, a maior inteligência científica da França no século XIX, que foi homenageado com o Prêmio Nobel em Fisiologia, que a criatura humana possui uma peregrina faculdade, um 6º sentido, através do qual a vida metapsíquica desse indivíduo prova-lhe a imortalidade da alma. Mas se nós pudéssemos recuar nessa pesquisa fascinante que se alongará pela sociedade contemporânea, veríamos que 7 séculos antes de Jesus, Heródoto de Alicarnasso, o notável filósofo e historiador grego, já se referia ao rei Creso da Lídia, hoje Turquia, que era o homem mais rico do globo, porque ele estava localizado numa região banhada pelo rio Pactolo,
que atravessava a capital Sardes, deixando nas margens pepitas de ouro, diamantes, esmeraldas e rubins, trazidas da intimidade das montanhas. E porque era patrimônio do Estado, o rei Cresos reunia na intimidade palaciana, onde estavam seus depósitos, que foram considerados muito maiores do que Salomão, e atualizados, poderiam ocupar o primeiro lugar na lista Forbes dos homens mais ricos do mundo. A história do rei Creso é uma história singular, porque ele tinha 2 filhos. Um deles era surdo-mudo, não tinha capacidade para administrar esse país poderoso no Bósforo, que faz a separação da Europa com a Ásia, hoje ligado na Turquia por uma grande ponte. Mas o seu outro filho, Adasto, seria o ideal como herdeiro da coroa. No entanto, sobre ele pairava um vaticínio, porque um clarividente cego, tradicional da Grécia, havia declarado que sobre ele pairava a espada de Damocles, prestes a romper o fio e ceifar-lhe a vida. Ele não chegaria à idade adulta, morreria ainda jovem, trespassado por uma lança. E o rei vivia preocupado com esse vaticínio fatal, a ponto de um dia ter ideia se os deuses eram reais, se havia por acaso a possibilidade de uma informação transcendente tornar-se realidade. Que fez? Segundo Heródoto de Halicarnasso, ele reuniu em Sardes um corpo diplomático e fez a seguinte recomendação: eu os mando a diferentes países da terra, particularmente do Mediterrâneo no Oriente, para que procurem os templos de todas as doutrinas esotéricas. E dentro de 100 dias, observando-se o horário de Sardes, aproximem-se dos santuários e interroguem aos deuses, anotando em papiros ou em pedaços de tijolo a resposta da divindade, para eu saber se existem ou não os deuses. Podemos afirmar que é a primeira pesquisa parapsicológica a respeito da imortalidade da alma. Nesse dia, nesse horário, eu estarei realizando algo que nenhum rei jamais se atreveu a fazer. Anotem a resposta do Deus. Retornem e digam-me, para que eu possa conferir se o Deus foi verdadeiro. Os embaixadores foram-se. 100 dias após, cada um deles no país diferente, foi consultar os deuses, a quem pediram permissão antecipada. Que faz neste momento o rei Creso, na cidade de Sardes, na Lídia? E os deuses, através dos pitons, das pitonisas, dos sacerdotes, emitiam com a voz gutural aquilo que estaria fazendo o rei na sua cidade natal. E os embaixadores anotavam sem a perda da mínima informação. Começaram a retornar, a corte foi reunida, e à medida que chegavam, eles revelavam o que os deuses haviam dito. E Creso, decepcionado, afirmava: é mentira. Isso não aconteceu, é um Deus mentiroso. E depois que estiveram presentes vários desses embaixadores, o desencanto caiu sobre o rei e uma alegria. É provável que aquela profecia fatídica perdesse a finalidade, porque não havia deuses. Quando então chegaram os embaixadores do templo de Delfos nas montanhas de Corinto e disseram ao rei
que haviam anotado muito peculiarmente uma resposta que lhes parecia paradoxal. Aquela sacerdotisa em transe mudou de voz e, de uma maneira gutural, ela disse: eu vejo nesse momento um homem de meia idade descendo as escadas da sala palaciana na direção de um subterrâneo meio escuro. Ele leva em uma das mãos um cordeiro novo e no caminho ele encontra uma tartaruga velha. Leva também, e chegando ao subterrâneo, mata os dois, desarticula-os, coloca uma tripóide, prepara um fogo, coloca um vaso metálico de bronze, coloca as carnes que foram agora recortadas, água e substâncias perfumadas, e começa a cozer o cordeiro e a tartaruga. Então, quando o embaixador acabou de dizer, Creso levantou-se e gritou: é um Deus verdadeiro, porque eu levei um cordeiro novo embaixo do meu braço, encontrei casualmente uma tartaruga velha, matei-os, coloquei-os a cozer sobre uma tripóide, coloquei ervas perfumadas, voltai lá e perguntai como me devo comportar na próxima batalha com os persas. Os persas estavam governados por Ciro, considerado um dos mais notáveis guerreiros da época, e aproximavam-se da Turquia, a Lídia, para poder apossarem-se dos grandes tesouros. Acabaram de vencer o rei da Babilônia. Nesse ínterim, um dos amigos do grande Creso foi tomado de surpresa, porque o rei Minos expulsou do lar o próprio filho e mandou-o para o exílio. Quando Creso soube, percebeu que o filho do rei Minos, aquele que a lenda diz que tudo quanto tocava se transformava em ouro, que seria um excelente amigo para brincar, para acompanhar a juventude, folgazando seu filho, que era proibido de sair do palácio cercado, nunca entrando na floresta, para evitar que uma lança o ferisse. Era proibido o uso de lança dentro da capital. E veio o jovem, que se tornou um amigo fiel, e passaram a jogar, a viver como duas almas perfeitamente identificadas. Nesse ínterim, o jovem, que viera de outro país, propôs que o seu amigo saísse à caça. Ele era um admirável caçador e podia improvisar uma lança, o arco, a flecha, desde que conseguissem ludibriar a guarda. E o jovem aqueceu. Em uma madrugada, antes que o dia surgissem, eles abandonaram a casa palaciana e adentraram-se na floresta a caçar. Logo perceberam uma manada de porcos espinho, e de imediato prepararam-se para lançar algo que pudesse matar algum daqueles animais. Os porcos espinho separaram-se, e o jovem, que tinha sobre a cabeça a fatalidade do destino cruel, foi atrás de um deles que parecia perder-se do rebanho. O amigo, que chegara de longe, preparara a lança para tirá-la no momento adequado em que aparecesse um daqueles suínos. E de repente ele viu que uma moita havia um movimento, preparou a lança e atirou-a. Quando se levantou o amigo, que foi traspassado e ali morreu. Um madeireiro que estava na região seria testemunha. Levado o cadáver a palácio, conforme qualquer tragédia grega, o luto e a dor tomou conta da alma de Creso e da família real.
foram feitas às Ezequias. E naquela noite que seria da despedida, o seu amigo fiel aproximou-se do caixão e apunhalou-se, arrependido de haver sido a mão da fatalidade. Exatamente como havia sido previsto pelo velho vidente da tradição grega. Então existe uma realidade fora do corpo, acreditou Creso. Mas agora ele desejava saber o que seria das suas heranças. Os persas avançavam e o pai do jovem, Minos, magoado com Creso, deu apoio a Ciro, o rei dos persas. Creso preparou um exército e avançou, porque veio a notícia do Deus que um grande império cairia. E ele acreditou que se trataria do Império Persa, que já se havia alargado praticamente até a Índia, e se chegasse ao Bósforo, entraria pela Europa. Então ele parte e, sem dar-se conta, ele vai enfrentar a batalha cometendo um erro de estratégia militar. Perde a batalha, retrocede com seu exército, que o abandona, porque eram soldados remunerados que não tinham ideais. E quando ele chega ao palácio, os persas ao encalço, ele percebe a tragédia da sua vida, quando os cofres são abertos pelos vândalos, que saem carregando joias, estátuas, moedas de ouro que atiram ao vento, incendeiam a cidade, destrói as estátuas de Fídias, as grandes estátuas que vinham da tradição da estatuária grega, e invadem o palácio. Narra o historiador que ele estava debruçado sobre a varanda do palácio, olhando a devastação dos jardins, e seu filho, surdo, mudo, estava escondido em um reposteiro. Podia ver a porta de entrada e o seu pai, dobrado, lamentando, chorando a perda da batalha com os persas. Então o jovem deficiente visual, ou melhor, deficiente auditivo e da palavra, vê chegar um soldado persa com uma lança, e ao ver aquele homem de costas, prepara-se para tirar a lança. Então o jovem, diz a história, vai dominado por um estupor e grita: não o mate, ele é um rei. Creso vira-se, o soldado treme e a lança é cravada na janela. O rei tem a vida salva, mas perde o império. Vai levado para a praça pública, ao lado da família real, e então vai ser preparado para ser queimado vivo. Nesse momento, ele se recordou de algo que lhe atormentava a mente e fazia muito. É que naquele período, o homem mais sábio da Grécia, Solon, andava fazendo uma viagem pelo mundo conhecido e esteve em Sardes. Então o rei convidou-o para um banquete, e nesse banquete, que durou 4 horas, ele convidou o sábio para visitar os seus tesouros. Mas Solon, que era sábio, era também despojado. E quando ele apresentou a sala dos diamantes, diamantes negros, de cores raras, o filósofo olhou com indiferença. A sala das estátuas de ébano, as mais preciosas, adornadas de gemas. O filósofo não deu a menor importância. E depois de percorrer sala após sala de tesouro, ele levou o sábio para a sala do trono. E, dominado pela presunção, perguntou-lhe: tu que és o maior viajante da sabedoria grega, tu que és entre os 7 sábios da Grécia o maior, eu te pergunto, qual o homem mais feliz que encontraste? E preparou-se para receber a resposta. É claro,
que sendo ele o homem mais rico do planeta, aquele que derrubava reinos e construía impérios, deveria ser ele. Mas o sábio olhou com certa naturalidade e disse-lhe: eu me recordo que em Atenas havia um jovem que cuidava de sua mãe, e quando ela morreu, ele ofereceu-se para trabalhar em benefício da cidade numa invasão de Esparta. Para mim, esse jovem é o homem mais feliz que eu jamais conheci. Creso teve um espanto. Como aquele jovem miserável poderia competir com ele? E então, façamos de conta que sim. Qual, na sua opinião, a segunda pessoa mais feliz do planeta? E ele disse: bem, em Atenas havia 2 irmãos gêmeos que eu conheci. E eles ofereceram a sua vida à educação do povo. Dedicou-se a servir a pátria, a amar os órfãos, a cuidar dos enfermos, a atender os velhos. E para mim, eles são os segundos mais felizes que atravessaram o meu caminho. Creso ficou logo indisposto e começou a tratar mal o seu convidado. O filósofo percebeu e na hora da despedida disse-lhe: rei, permita-me dizer-lhe uma frase. Eu sei da sua decepção comigo, mas somente podemos dizer se uma pessoa é feliz ou se ela foi feliz depois que morra, porque até o momento da morte tudo pode modificar. E ele guardou esse impacto. Ali estava ele, o homem mais rico do mundo, há momentos atado no poste para ser queimado vivo, com a família real. Então ele deu um grito naquele entardecer, em que a cidade ardia e o sol se ocultava na fumaça: ó Solon, ó Solon, como tu tinhas razão. No justo momento, Ciro, o conquistador, passava a cavalo e ouviu a voz e perguntou-lhe: por que te referes a Solon? Porque os ditadores bélicos do passado sempre amavam a um filósofo. Alexandre Magno da Macedônia dizia-se discípulo do filósofo cínico Diógenes. Nero tinha um dos pais do estoicismo, a quem ele mandou matar, Epafrodito e etc. Então ele perguntou: por que te referes a Solon? E ele disse: ó conquistador, e narrou a experiência. Solon me disse que somente se pode saber se alguém foi feliz depois da morte. Então por isso ele colocou os 2 jovens à minha frente. E o rei vitorioso subiu ao palanque em que estava armada a pira fumegante e disse: quero dizer à tropa, porque Solon é um sábio. Hoje eu sou o conquistador da terra, mas pode ser que amanhã eu seja vencido por alguém. Soltem-no, libertem-no, esse homem merece a liberdade. E anotem na história universal que Ciro, o rei dos persas, teve compaixão daquele que foi vencido. Ele poderia ter dito: o rei teve empatia, misericórdia por este vencido. E Creso foi libertado com a família real. Tomado dessa mesma empatia, em forma de gratidão, ajoelhou-se aos pés de Ciro e disse: sou vosso escravo, levai-me convosco, para que possa administrar o vosso tesouro que era meu, e cuidar da família real como educador. Ciro aceitou. Ele transferiu-se para a Pérsia, e quando o grande conquistador morreu, na glória das suas vitórias, o seu filho Cambisas foi educado pelo antigo inimigo de seu pai, e graças a ele,
as guerras púnicas entre persas e gregos, que durara 30 anos, fora perdida. Essa guerra final, pelos gregos, porque alguém traiu os exércitos gregos, ensinando uma passagem que não fosse pelo desfiladeiro das Termópilas. E então Creso grita: eu me tornei escravo porque eu acredito na imortalidade. Portanto, nós vamos dar um salto quântico de 700 anos antes de Cristo para o ano de 1995 em San Diego, quando se pode comprovar, na pesquisa de um delicado aparelho, que o nosso cérebro tem um ponto de luz que Ramachandran denominou como ponto de Deus, portanto, ponto da vida, da imortalidade. Enquanto isso, na Universidade de Oxford, uma notável psicóloga americana, física quântica, havia sido convidado para escrever um livro de física numa linguagem popular. E ao escrever o livro O Homem Quântico, a doutora Dana Zohar, judia de origem, hoje cidadã inglesa, apresenta numa linguagem fácil como é o homem e como é a mulher de natureza quântica. A obra foi um best-seller e a editora lhe pediu para escrever um segundo livro. Quando ela estava preparando-se para elaborar o livro, foi vítima de um transtorno depressivo. Começou a sentir insônia, ansiedade, sendo uma das ilustres mestres de Oxford. Suas filhas pediram para irem à cidade mais alta do mundo, naqueles dias gloriosos da mentalidade remanescente dos hippies. E ela foi ao Nepal. E chegando ao Nepal com o marido e as filhas, apesar de ser uma grande psicóloga, ela não pôde resistir ao tédio daquele povo culturalmente atrasado, àquela vida insossa e mal cuidada higienicamente, e introjetou ainda mais a depressão. E ao voltar a Oxford, a sua qualidade no ensino começou a decair. E ela começou a lembrar de traumas da infância e a beber uísque em grande quantidade, enquanto escutava música clássica especial, e no dia seguinte não dava rendimento na aula. A editora começou a exigir-lhe a entrega do livro programado. Quando ela leu a respeito do ponto de Deus, materialista, confessa: eu a conheço pessoalmente, porque nós a convidamos em Zurique para participar do nosso movimento Você e a Paz. E ela veio de Oxford. Então, ela viajou a San Diego para observar os fenômenos do ponto de Deus. E ficou tão impressionada que ela começou a pensar que, do ponto de vista psicológico, das ciências, o indivíduo era avaliado pelo seu QI, pelo teste de inteligência. QI que foi proposto por 2 psicólogos franceses para medir a inteligência da criatura humana. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América submeteram 2 milhões de soldados ao teste de QI. E ainda hoje nós fazemos o teste de inteligência, coeficiente intelectual. Mas ela estava diante de um desafio, porque esse QI esteve vivo até os anos 85, quando um outro psicólogo, fascinado pela emoção, David Goleman, percebeu que a inteligência é importante, mas não é tudo. A emoção tem muito mais significado. Não triunfam somente os intelectuais,
mas aqueles de boa constituição emocional, e apresentou o que é coeficiente emocional. Este coeficiente emocional brilhou no fim do século passado. As pessoas emocionalmente gentis, as pessoas pauradoras, as pessoas agradáveis triunfam muito mais do que aquelas sisudas, intelectualmente bem atendidas, que têm um alto QI, mas não têm fácil relacionamento. Então, a doutora Dana Zohar percebe que há um terceiro gênero de inteligência, a inteligência espiritual. E então ela propõe o novo que traduzido para o português, estaria idêntico ao que é de quociente emocional. Então, resolveram os psicólogos brasileiros e latino-americanos adotar a palavra inglesa spiritus, então QS, e afirmar que todos nós temos um coeficiente espiritual, porque nós somos espíritos imortais. A nossa vida tem um sentido pleno, que é fazer o mergulho interior para descobrir qual é o sentido da vida. Asseverava com propriedade Viktor Frankl: o indivíduo deve ter uma meta psicológica. E Carl Gustav Jung impunha a necessidade de uma viagem interior para o indivíduo alcançar o estado luminoso. Agora eles tinham a proteção desse QS, do nosso consciente espiritual, dessa percepção paranormal, da nossa possibilidade de entrar na vida extrafísica. E aí a mediunidade, dentro da opinião kardeciana, é trazida à baila para explicar esse QS da doutora Hannah Wolff, porque no ano de 1889, em Paris, foi publicado um livro dizendo que os médiuns éramos psicopatas, esquizofrênicos, epilépticos, ou simplesmente portadores do distúrbio das múltiplas personalidades. O jovem discípulo do eminente anatomopatologista Charcot publica um livro dizendo que em nosso inconsciente nós guardamos muitas personalidades. No estado emocional, o estado alterado de consciência, nós vomitamos aquela personalidade que está em nosso inconsciente. É uma personalidade dupla. O cinema aproveitou-se disso há muitos anos, quando apresentou nas telas uma personagem chamada Eva, as três faces de Eva, uma jovem portadora de três personalidades. E mais recentemente foi apresentada uma jovem que tinha 11 personalidades. E depois de cerca de 1.200 análises da sua psicanalista, ela conseguiu eliminar passo a passo cada personalidade perturbadora, até que uma delas resistiu à personalidade de uma meretriz. E então a luta era tirânica, porque esta jovem canadense, nos Estados Unidos, falando apenas inglês, quando a personalidade francesa assomava do seu inconsciente, ela era uma dama da aristocracia francesa, falando e vivendo corretamente como as velhas damas francesas do Canadá. Então, a doutora ficou aturdida. Como poderia ela falar o francês com tanta correção? E lembrou-se que nas experiências de Charcot, quando hipnotizava os indivíduos, estando presente o reitor da Universidade de Atenas, ele pediu a Charcot que ele permitisse hipnotizar Alcina, que era sensitiva, a histérica, a médium, e pediu que ela retrocedesse na história e assumisse a personalidade
de um dos pais da medicina do século II. Alcina mudou de postura, passou a apresentar a figuração masculina. A voz alterou-se-lhe na garganta e em grego antigo ela conversou com o doutor Panás, que era o reitor da Universidade de Atenas. O diálogo alongou-se por 2 horas, mas convenhamos, ela era analfabeta, falava pessimamente o francês, era da Normandia, e, no entanto, em estado de transe, ela falava fluentemente o grego. Ao terminar, o doutor Panás perguntou, mas como explica? Ele disse, não tem explicação. Eu não sou filósofo, eu sou cientista. Estou pesquisando as personalidades múltiplas. Porém, o mais extravagante é que, antes de despedir-se, o ser escreveu no quadro de giz: a fisiologia, dentro em breve, alcançará um patamar muito elevado, quando se descobrir um sistema de inervação e se perceberá a somatização das doenças e os conflitos psicológicos, transformando-se em enfermidades orgânicas. E assinou com a rubrica do autor. Logo depois, a ciência fisiológica descobriu o sistema de inervação. E nós podemos hoje perceber com facilidade as doenças físicas somatizadas do emocional e do psíquico. Os problemas que estão em nosso inconsciente irrompem, mas se tratava aquele momento de um fenômeno mediúnico e que ela fora tomada pelo espírito evocado pelo notável reitor da Universidade de Atenas. De todo lado vai chegando a ciência, a prova da imortalidade. Mas qual é o sentido da vida? É tornar a imortalidade a nossa meta. Se nós necessitamos de existir, a nossa vida deve ter um sentido psicológico. E esse sentido psicológico somente pode ser logrado quando nós atingirmos essa meta que está exarada no Evangelho de Jesus: amar o nosso próximo e fazer por ele aquilo que o promova, que o torne melhor. Ter inimigos é inevitável, mas não ser inimigo de ninguém. Certo dia alguém me perguntou: Divaldo, você tem inimigos? Eu digo, ora, basta estar vivo para ter inimigos. E você é inimigo de alguém? Que me lembre, não. Não me permiti ainda o luxo de ser inimigo de alguém. E permito perfeitamente que a pessoa não sintonize comigo, não simpatize. É natural, porque também eu não simpatizo com algumas pessoas. E o outro, que desejava somente me criar um embaraço emocional, disse, mas você não é espírita? Eu disse, por isso estou confessando a verdade. Se eu não fosse espírita, eu mentiria, dizendo que eu adoro a humanidade inteira. Ainda não adoro. Tem aqueles a quem eu adoro, a quem eu gosto, e tem aqueles a quem eu gosto menos. Utilizando-me de uma proposta de Chico Xavier. Então eu me recordo que um dia, num diálogo muito íntimo, eu me voltei para aquele homem doce, abnegado, e não resisti à tentação. Eu digo, Chico, você mente, Chico? Não, meu filho, eu adio o momento da verdade. Então já sabemos que adiar o momento da verdade é muito prazeroso. E eu tenho exemplo de que também participei. Aquela fila interminável. E estando ao seu lado chegou uma mulher e lhe disse, como narrei aqui oportunamente, Chico, eu não aguento mais meu marido. Eu não sei como é que as mulheres aguentam seus maridos. Misericórdia e compaixão deles para com elas. Então, você imagine que o Evangelho diz que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu estou casada com um indivíduo ébrio quanto mais.
E já o perdoei muito mais de 490 vezes. Porque todo dia sim, todo dia não, ele entra bêbado ou sóbrio. E eu não aguento mais. Então eu venho aqui perguntar a você se eu devo divorciar-me desse homem. Será que na outra encarnação eu vou me casar com ele para terminar o meu karma? E eu notei que ela estando chorando, o Chico se comoveu. Ia dizer alguma coisa e parou no ar e disse: minha irmã, aguente um pouco mais. Adiou a verdade. Aguente um pouco mais. Porque Emmanuel está me dizendo que Jesus, quando falou perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada erro. Ela disse: mas o que é isso? Não acaba nunca. E Chico redarguiu: não acaba nunca. Eu viajei e ela saiu algo contrariada. Foi em julho. Quando eu retornei a Uberaba, em janeiro, como sempre fazia, conversando, en passant, eu lhe perguntei: Chico, e aquela senhora das 490 vezes? Ah, te falta. Eu nem te conto. Uns 2 meses depois, eu olho a fila e vejo uma senhora de luto. Naquela época, quando morria alguém, nós nos vestíamos de negro. Hoje, quando nós nos divorciamos, nos vestimos de escuro, porque é uma felicidade, quer dizer, a gente se viu livre de uma carga. E então mudaram os hábitos. Ninguém usa mais luto, a não ser nas aldeias de Portugal, Espanha, principalmente da Itália. E então eu vejo aquela pessoa de luto e me veio a ideia que eu conheço. Até que chegou e eu me lembrei, era ela. E eu lhe perguntei: mas de luto? Pois é, Chico Xavier, meu marido morreu. Lembra, Chico, aquele que bebia dia sim, dia não? Chico disse: lembro, minha filha. Chico, eu venho aqui lhe fazer uma pergunta: como é que ele está no mundo espiritual? Porque ele era assim, não sabe, Chico? Mas quando ele estava sóbrio, era tão bonzinho. Morreu, melhorou, imediato. Então Chico perguntou: quantos anos ele foi alcoólico? Ela disse: 25 anos. Então minha filha continua bêbado. Não há tempo para uma mudança de poucos meses. Então Chico havia adiado a verdade, porque ele percebeu que o parceiro ia desencarnar, mas não me disse. Então muitas vezes nós temos que dourar a pílula para não levar a pessoa ao desencanto. E ele era técnico. Certo dia chegou lá alguém e disse: Chico, eu estou adulterando. Ele: Deus te abençoe. E alguém censurou ao lado: mas veja, você está apoiando? Não, ele já está no fim da carreira. Eu peço que Deus abençoe, porque se eu pedir que Deus amaldiçoe, o que será dele? Então nós necessitamos entender a finalidade expressa da imortalidade, porque uma vida, por mais longa que se nos apresente, é sempre curta. Eu me recordo de quando era jovem, o que não faz muito tempo. Eu, aos 10 anos, olhava um homem de 25 e achava que era um velho. Imagina, 25 anos. De repente eu completei 25 anos e me achei jovem. Então olhei um de 40 e digo: nossa, viver 40 anos, que coragem. Mas de repente eu completei 40. E quando entramos nos tais dos entas, é terrível. Eu olhei um de 50 e disse: não, eu não me dei aos 50. Imagina, meio século de vida. Barbeando-me certo dia, era meu aniversário, e uma voz interior disse: Divaldo, olhe sua cara no espelho, 50. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Tive uma depressão. Mas aí eu olhei um de 70 e disse: bem, mas até que está arrumado, as pelancas ainda são pés de galinha, até crescerem. Mas um de 70, coitado. Na semana seguinte eu completei 70 anos. E olhei para mim, tive uma crise. Fiquei com tanta pena de eu estar com 70 anos. Eu olhei e digo: até que eu estou indo bem. E me lembrei de um de 80. E disse: 80 não. Quando aquelas moças lindas dizem: tem preferência nos voos, as grávidas, eu fico em paz. As que têm crianças de até 2 anos.
cartão tal, e a melhor idade. E aí eu vejo a melhor idade passar, eu não espio, porque a melhor idade é uma tragédia. Vai tropeçando. Eu não entro na fila de melhor idade, never. Porque demora mais do que a fila comum. Eu entro na fila do quarteirão, mesmo que da terceira idade só tenha 2. Até ele tirar o óculos, cai a carteira, o cartão ficou em casa, o óculos tem que ser limpo, eu aí já fui despachado. Eu digo, não, aos 80 anos eu não chegarei. Cheguei. Eu disse, o que é isso? Aí eu olhei o velhote de 90, espigado, aí eu gritei para ele, olá, boy, eu chegarei aí. E aqui estou com 88. Veja que coisa linda. E alguns amigos. Alguns amigos são tão aborrecidos que há 8 dias me mataram. Deu na internet. Divaldo Franco acaba de morrer de uma problemática pulmonar em São Paulo. E eu estava fazendo seminário no Hotel Jaraguá. Não estou sabendo de nada, não estou sabendo que havia morrido. Porque a notícia estava correndo o mundo. De repente eu vejo uma amiga com uma placa. Eu olhei a placa, mas não podia ler. E ela diz assim, eu digo, o que será? Alguma coisa está descendo. E ela, eu digo, meu Deus. Daí a pouco ela passou bem séria com a placa, você acaba de morrer na internet. Aí eu não aguentei. Eu digo, meus amigos, quero dizer que estamos diante do maior fenômeno psíquico da humanidade. Na internet eu estou morto. E aqui fala o mesmo espírito materializado. Logo, um amigo nosso telefona para São Paulo e tira uma foto do Divaldo agora. A amiga bateu e a foto foi para a internet. Ressuscitou! Está proferindo uma conferência agora. Essa gente não crê na imortalidade da alma. Eu sou imortal. Nós somos imortais. Já é a 3ª vez que me matam. Até a Rede Globo já me matou. Há muitos anos o Jornal Nacional anunciaram que eu havia morrido, mas eu não tinha televisão nesse tempo, morando lá no subúrbio, no lar. Vieram pessoas para o velório e eu não estou sabendo de nada. A casa estava meio às escuras e ficaram à porta batendo palmas e eu fui atender. Quando me viram caminhando, saíram correndo, olha o fantasma do Divaldo. É o meu karma. Alguém está com tanta pressa. Mas eu vou dar um conselho, tenha calma. Há 3 anos em Londres, uma amiga minha, escocesa, me deu um abraço e disse, é a última vez que nós nos vemos. Eu disse, mas por quê? Porque você vai morrer. Eu digo, mas a senhora também. Não, mas é que anunciaram que esta é a última vez que você vem à Inglaterra. E esta é a última conferência sua. Eu digo, foi por isso que lotou. Todo mundo veio ver e ouvir a minha última conferência. Mas tenha certeza que no próximo ano eu voltarei. Você me garante? Eu digo, garanto. Quando a morte vier, eu digo, nada, querida, vá procurar outro que está querendo ir. Me deixe em paz. Eu estou trabalhando, ainda não terminei. Então nos abraçamos e Miss Schmidt agora chorou de alegria. No ano seguinte eu voltei, mas não me lembrei. No ano atrasado, eu retornei e lembrei-me de Miss Schmidt. Então eu fui olhando o auditório e não a vi. Quando eu desci, eu perguntei à minha intérprete em inglês, Aninha, e Miss Schmidt? Morreu, Divaldo. Então, aquele que falar sobre a minha morte, mande avisar a data do seu enterro que eu vou fazer a prece. A imortalidade da alma, ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Este homem extraordinário que dividiu a história, que retornou da sepultura vazia e estendeu os braços à mulher equivocada de Magdala,
não me toques, eu ainda não estive com meu pai. Exultemos, nós somos imortais, cantemos o hino de louvor à vida, demos um significado ético à nossa vida. O sentido de viver é amar, e se for possível manter a empatia, pensar no próximo conforme ele deseja, oferecer-lhe não aquilo que a mim me agrada, mas aquilo de que ele tem necessidade. Quando eu estive no Japão, e depois de realizar algumas conferências em Tóquio e na televisão, houve um jantar de despedida, e então o meu intérprete, um homem notável, me ofereceu um envelope e disse: aí está uma importância para você comprar um presente. Eu fiquei muito constrangido, disse: mas nós espíritas não cobramos nada, nem recebemos, eles não têm nada a ver. Aqui no Japão, nós não damos o presente. Nós damos uma importância para que a pessoa compre o presente que gosta. E é como nós não sabemos qual seria o seu gosto, nós nos unimos. E aqui está uma lembrança. Eu fiquei com esse falso pudor do Ocidente e disse: mas com certeza todos disseram que sim. E aí eu fiquei com dinheiro, graças a Deus. Mas fiz de conta que não queria. Desta forma, como é admirável uma proposta desta. Porque uma vez eu recebi uma gravata de um amigo e achei a gravata horrorosa. E não usei a gravata. Guardei-a, Raul Teixeira testemunha. E um dia um amigo muito querido estava na Mansão do Caminho e fez aniversário. E como funcionário público ainda não havia recebido salário, só no fim do mês. Eu disse: meu Deus, o que é que eu dou de presente, meu Deus? Aí eu corri nos meus guardados, todo mundo tem os guardados, né? Aquilo que está esperando uma vítima. Então, eu lá cheguei, vi aquele pacote tão bonitinho. Peguei e disse assim: olha, não repare, é uma coisa modesta, não repare, e dei. Ele acabou de abrir e disse: Divaldo, quem lhe deu essa gravata fui eu. Eu disse: que interessante, né? Eu guardei-a, eu também não minto, eu adio a verdade. Eu guardei-a pensando em você, porque você é a única pessoa que tem um charme para usar essa gravata. E saí do lugar porque eu não aguentei a própria mentira. Então estamos no momento de encontrar Deus, não aquele Deus das velhas tradições, o Pai todo amor e misericórdia, que nos ama, que está dentro de nós, a chispa divina, como diz Joana de Anjos. Nós somos luminíferos, porque descendemos de Deus, para transformar esse Cristo interno em uma flama que possa arder do nosso ponto de Deus, abarcando a humanidade. Nós fomos convidados para construir um mundo melhor, e não esperemos que o mundo melhore, melhoremos-nos a nós outros, e então podemos dizer: eu amo a vida, e a imortalidade é o prêmio que Deus nos oferece para atingir a plenitude e podermos voltar a Ele e dizer: aqui estamos, Senhor, depois da longa refrega. Muito obrigado.